Estamos de volta com Mulher Demais e se você está chegando agora, raiou uma excelente segunda-feira, excelente semana pra gente. Espero que você esteja bem, em paz, com saúde. E aqui no MD, comecinho de semana significa falar de saúde, inclusive. Infarto é o tema de hoje. Aqui no estúdio, na casa do Mulher Demais, eu recebo o Dr. Ítalo Kumamoto, que é cardiologista, né? Inclusive, doutor, muitas perguntas aqui no nosso WhatsApp, é o 991050400. Eu amei a pergunta da Tainara, do Bessa. Ela disse assim, ó, existem sintomas que parecem com infarto, mas que não é infarto. E aí eu queria saber sobre isso também. Ela disse assim, pergunto porque a pessoa pode achar que está infartando e na verdade não está. E isso pode causar um certo pânico. Como ajudar então essas pessoas e a gente entender quais são os sintomas que parecem, mas na verdade não são. Tainara. Tainara, essa pergunta é importante porque nem toda dor no peito é dor cardíaca. Então no peito eu tenho pulmão, eu tenho nervo, eu tenho músculo, eu tenho osso, eu tenho cartilagem, eu tenho esôfago passando por trás do coração. Então eu tenho vários tipos de dor no peito que não são cardíacas. Agora, o que nós como cardiologistas nos preocupamos é como essa dor, nós vamos separar o que é cardíaco do que não é cardíaco, porque a dor cardíaca mata. A dor não cardíaca você vai tratar. Por exemplo, muitas vezes a pessoa tem esofagite de refluxo, ou seja, o ácido do estômago reflui para o esôfago e dá aquele queimou no peito muitas vezes, que é simplesmente o esofagite de refluxo. Muitas vezes é uma dor do lado direito do peito. Quando a dor é do lado de peito ou é empontada embaixo do seio, por exemplo, essas dores em geral não são cardíacas. Por quê? Porque a dor cardíaca é bem típica, é aquela dor opressiva, em queimou, em aperto, em tranca no peito. Agora, evidentemente que vai vir com uma falta de ar no idoso. O idoso pode ter uma forma diferente de aparecer. Pode ser uma desorientação, uma confusão mental, um desmaio, uma convulsão. Pode ser vamos dizer assim, um equivalente a uma dor cardíaca. Mas o importante é, se você tem uma dor desse tipo que eu descrevi, você procura seu cardiologista de confiança e procura afastar. E repito, hoje nós temos métodos muito eficazes e seguros para a gente fazer o diagnóstico. Mas eu queria aqui acrescentar uma informação muito importante. 50% das mulheres, hoje eu sou apaixonado pela cardiologia da mulher, porque é completamente diferente. 50% das mulheres que procuram o pronto-socorro com dor no peito, muitas vezes elas não são valorizadas como devem, muitas vezes passa batido o diagnóstico e muitas vezes elas procuram 4, 5, 6 médicos para poder chegar ao diagnóstico. Por quê? Porque muitas vezes a mulher chega no pronto-socorro com dor no peito, a dor é coronária e o médico acha que, não, isso eu vou usar também mais uma vez uma linguagem bem popular, isso é piti, é nervoso. Não, tem que ser exaustivamente avaliado para que a gente possa chegar, Bruna, ao diagnóstico correto, porque muitas vezes a dor é coronária, só que tem características peculiares, tanto no diagnóstico como no tratamento. Alerta muito importante, né? A Ana Flávia, doutor, pergunta o seguinte, quem tem disfunção na tireoide tem mais facilidade também de ter infarto? E mais uma vez, ampliando essa pergunta da Ana Flávia, quais são as doenças que também podem ter ligação com o infarto e ser fator de risco também, doutor? Importantíssimo. Primeiro, as pessoas que têm doença da tireoide, principalmente hipotireoidismo, eles têm um metabolismo muito lento e, em geral, o hipotireoidismo se acompanha de alterações metabólicas. E essas alterações metabólicas também levam em consideração alterações no metabolismo dos lipídios, colesterol LDL, triglicerídeos, etc. Esse é o primeiro ponto. Então, doença de tireoide pode estar relacionada com doença do coração, sim. Se eu tenho hipertireoidismo, excesso de função tireoidiana, eu posso ter episódio de taquicardia, palpitação e etc. Agora, a sua outra pergunta é outras doenças. Hoje, a doença aterosclerótica, a doença que oclui as coronárias,
está muito relacionada com o processo inflamatório, com a inflamação. Sim. Então, toda doença inflamatória, por exemplo, eu tenho uma retocolite ulcerativa no meu intestino, eu tenho artrite reumatoide, eu tenho gota, qualquer processo inflamatório, e isso faz um link do Covid que nós tivemos com muita doença cardiovascular devido ao processo inflamatório muito intenso dessa doença. Ou seja, hoje, prestem bem atenção, a doença cardiovascular aterosclerótica é considerada uma doença inflamatória. Por isso que hoje nós temos, inclusive, alguns medicamentos em teste e alguns já em uso na prática clínica para combater processos inflamatórios, a inflamação per si, como sendo protetor do coração. Muito importante isso. Importante demais. Mais uma pergunta aqui agora da Neta de Mangabeira. Obrigada pela sua participação. Ela faz uma pergunta bem pertinente. Tem algum exame que mostre que eu corro o risco de infarto, doutor? Então, já para se proteger, se prevenir? Neta, hoje eu tenho muito orgulho de ser cardiologista, 46 anos cardiologista, em João Pessoa, e a gente cresceu muito. Nós cardiologistas, acho que todo cardiologista é muito orgulhoso porque nós temos um recurso extraordinário de diagnóstico. Por exemplo, hoje eu consigo detectar a aterosclerose na coronária muito precocemente, com pequenas placas que você, em nenhum outro exame você vai conseguir detectar. Teste ergométrico normal, ecocardiograma normal, eletro normal, não sente nada, mas tem um colesterol de 240, 250, tem um LDL de 160, é um pouquinho obesa, é sedentária, vai lá com desconforto no peito, a gente faz um exame chamado angiotomografia coronária. É um exame simples, feito como uma tomografia de tórax, onde eu procuro ver, posso ver exatamente as coronárias sem precisar de fazer aqueles exames que todo mundo tem muito medo, chamado cateterismo. E eu fazendo angiotomografia coronária, eu consigo detectar placas muito pequenas que não comprometem a circulação e, consequentemente, ao diagnosticar, eu já posso iniciar um programa de tratamento que inclui não apenas a mudança no estilo de vida que nós já falamos, atividade física saudável, recomendada, correta, alimentação saudável e medicação, se assim for necessário. Tiramos muitas dúvidas, né, sobre esse assunto aqui no quadro Sua Saúde hoje. Somente para encerrar, já lhe agradecendo, doutor, em algum momento, se a pessoa sente que está infartando ou se vê alguém e acha que aquela pessoa pode estar tendo um infarto, como ajudar, como proceder? São duas situações em que você tem que procurar assistência médica imediata. Primeiro, infarto do miocárdio, dor no peito. Está com dor no peito? Procura um serviço médico, procura urgência para tirar a tua dúvida. Fundamental. E depois procura seu cardiologista para complementar a sua avaliação. Sim. Não fica em casa. Não acha que é gases, não fica brigando com a esposa muitas vezes, porque as esposas geralmente querem levar os esposos para o pronto-socorro e ele não quer ir, insiste em não ir e termina ocorrendo o pior. E em segunda situação, AVC. AVC também é uma doença aterosclerótica. AVC, o derrame, como você chamar. Então, no caso de AVC, Bruno, eu vou deixar aqui a palavra SAMU. Lembra-se da palavra SAMU. SAMU, que anda todo dia aqui em nossa cidade. S de sorrir. Manda a pessoa sorrir. A pessoa está com a boquinha torta, primeiro sinal de AVC. A, manda levantar os braços. Esse braço levanta, o outro não levanta. Sinal de AVC. M, manda a pessoa... Oi, Bruna, bom dia. Seja bem-vinda. Vamos ganhar do Brasil hoje. Vou repetir isso, já não consigo repetir. Fico gaguejando. Terceiro sinal. E U, de o quê? De urgência. Chama o SAMU imediatamente para que você seja levado para um atendimento médico especializado, seja dado diagnóstico e você seja tratado corretamente. Conversei aqui então com o cardiologista, Dr. Ítalo Kumamoto, uma referência aqui no nosso estado, no Brasil como um todo. Então, doutor, obrigada, viu? Sempre uma honra recebê-lo. Obrigado, Bruno. Eu quero aproveitar para desejar a todos, acho que deve ser a última vez do ano que venho aqui ao Correio, para desejar a toda a família do Correio um Feliz Natal, a todos os telespectadores
e seguramente a toda a Paraíba e a todo o Brasil que está nos vendo, que tenha um Feliz Natal, um ano novo de muita paz e que a gente possa almejar dias melhores. Um abraço para todos. Amém. Muito obrigada. Até a volta, viu? Obrigado. Muito bom. Tem novidades agora do Armazém Paraíba